Bem-vindos ao nosso treinamento de segurança e saúde no ambiente de trabalho. No nosso primeiro tópico, vamos falar sobre boas práticas de fabricação, que são os procedimentos a serem adotados no serviço de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e conformidade destes produtos, que são exigidas pela RDC 216. Dentro das boas práticas estão a higiene pessoal do manipulador, higienização e lavagem das mãos, EPIs e suas particularidades, higienização do local de trabalho e higienização dos utensílios e equipamentos de áreas físicas. No tópico de higiene pessoal, está relacionado com toda a higienização que os colaboradores devem ter no dia a dia. Tomar banho diariamente, o uniforme deve estar completo e limpo, os cabelos sempre protegidos com telas, ou toucas, as unhas sempre cortadas e limpas, dentes escovados e, no caso dos homens, barbas feitas. Então é muito importante que diariamente você possa ir para o seu trabalho com o uniforme limpo, jamais você possa vir de casa com o uniforme. O nosso próximo tópico é higienização e lavagem das mãos. Sabemos que as mãos são o principal veículo de contaminação, então precisamos ter um cuidado maior ao higienizá-la. Então é necessário lavar as mãos sempre que o trabalho for iniciado, comer, fumar ou passar as mãos em qualquer parte do corpo, por qualquer motivo que seja, após lidar com detritos, lixos e vasilhames, sujos ou usados e entre outros. Também é importante lavar as mãos após usar o banheiro, após trabalhar com alimento cru, não limpos e toda vez que retornar à área de trabalho vindo de qualquer outro local. Devemos seguir um fluxograma de higienização e lavagem das mãos, com 6 etapas. Na primeira etapa, você vai utilizar água corrente para umedecer as mãos. Segunda etapa, você vai esfregar a palma das mãos e o dorso das mãos com um sabonete, incluindo as unhas e o espaço entre os dedos, por aproximadamente 15 segundos. Já na terceira etapa, você vai fazer um enxágue com bastante água e para retirar todo o sabonete. A quarta etapa, você vai secar com as mãos com um papel toalha. Seguindo para a quinta etapa, esfregar as mãos com um pouco de produto antisséptico, seja o álcool em gel. Em seguida, deixar secar naturalmente. No nosso próximo slide, vamos falar sobre os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. São de grande importância para os funcionários ou colaboradores, que eles vão servir para proteger das contaminações existentes e de acidentes que possam ocorrer na cozinha antes, durante e depois das realizações do trabalho. Como deve compor os EPIs? Touca, blusa, calça, sapato, aventais e luvas. Então é grande importância que o funcionário esteja com o uniforme completo para a sua proteção e também para identificar em qualquer lugar da unidade que ele esteja. Ressaltar também que é muito importante que o uniforme seja usado apenas no local de trabalho. Não deve se vir da sua casa, para o local de trabalho com o equipamento, pois na travessia que você faz da sua casa ao trabalho vai ocorrer a contaminação do seu uniforme. Bora passar para o tópico de higiene ambiental, que é também de grande importância para assegurar uma alimentação saudável e um ambiente também longe de micro-organismos e bactérias. Manter recipientes para acondicionamento de resíduos sobre bancadas e pias. Nosso próximo tópico é higiene ambiental. É muito importante mantermos o nosso local de trabalho limpo e organizado para que não venha acontecer contaminações com o nosso alimento. Então, todos os materiais de limpeza devem ser mantidos limpos, bem conservados e guardados em local próprio identificado. Nunca deve colocar alimentos junto com material de limpeza. Manter pisos, paredes, janelas e ralos sempre limpos. Manter mesas, bancadas, prateleiras limpas, desinfetadas e organizadas antes e durante a manipulação dos alimentos. Isso vai garantir que não possa proliferar micro-organismo naquela bancada ou na mesa. Lavar e sanitizar utensílios e equipamentos após o uso. Não deixar o lixo acumulado sobre as bancadas. Isso também é um grande erro que acontece muito na cozinha. Você está ali manipulando alimento e o lixo está do lado onde você está manipulando. Isso não pode acontecer. O lixo deve ter um local adequado para ele, que é no chão, com uma lixeira com tampa e pedal. As geladeiras e câmeras devem estar sempre limpas e sanitizadas e organizadas. Lavar e sanitizar carrinhos e lixeiras diariamente. Não deixar o lixo acumulado na
lixeira e jogar no outro dia. A limpeza é diariamente. E como podemos fazer esse controle de higienização do ambiente de trabalho? É importante a gente criar um cronograma, né, na cozinha, que possamos realizar as atividades diariamente. Como devemos higienizar? O chão deve ser lavado diariamente, as paredes também diariamente, e bancadas, janelas, calhas e ralos. Semanalmente devemos higienizar os freezes, as fritadeiras, exaustor, coifa, fogão, bebedouro e forno diariamente. Limpeza de vidros e portas semanalmente. Vamos falar um pouco do aproveitamento integral dos alimentos. Nada mais, nada menos do que uma estratégia alimentar, na qual utiliza-se todas as partes comestíveis, como polpas, folhas, cascas, sementes e talos, com a finalidade de reduzir assim o desperdício e promover uma alimentação mais saudável. Vamos então falar um pouco que pode ser reaproveitado pelos alimentos. As folhas de cenoura, beterraba, anabo e abóbora, casca de batata, banana, tangerina, maçã e abacaxi, talos de couve-flor, brócolis e beterraba, as entrecascas da melancia e do maracujá, as sementes de abóbora, da melão e da jaca. Vamos mostrar um pouquinho também como falar dos talos. Por exemplo, talo do agrião, talo da beterraba, brócolis e couve da salsa. Eles possuem uma grande concentração de ferro, cálcio e vitamina C, tendo também as fibras e sendo utilizada em patês, alimentos refogados, recheios, feijão e sopa. No caso das cascas, como batata, mandioca, laranja, algumas frutas como abacaxi, podem ser utilizadas na preparação de sucos, e o que sobra pode ser aproveitado para a produção de brigadeiros, bolos e outros alimentos. Temos também as entrecascas e a parte esbranquiçada da melancia e do melão, ricas em fibras e potássio, usadas para fazer doce e recheios salgados. As folhas, tanto da cenoura, da beterraba, são ricas em vitamina A, podem aproveitar para fazer bolos, sopas, cenouras, picadinhos e saladas. A água dos alimentos, por sua vez, por exemplo, da batata, da beterraba, concentram-se vitaminas hidrossolúveis e aproveitando-se também na produção de purês, arroz e gelatina. Aproveitando este tópico, vamos falar um pouquinho das DTAs e DTAs-H, doenças transmitidas por alimentos e de doenças de transmissão hídrica e alimentar. São nada mais do que doenças provocadas pela presença de micro-organismos, como salmonelas, as giardias e as gastroenterites, o vírus da hepatite, que estão comuns nos alimentos porque, devido ao cruzamento entre refeições entre alimentos crus e cozidos, uso de alimentos contaminados e vencidos, falta de higienização dos utensílios de mãos e equipamentos, a exposição prolongada dos alimentos às temperaturas inadequadas. E os sintomas mais comuns que temos quando aparecem esses micro-organismos: náuseas, tonturas, febre, dores abdominais, fadiga, falta de apetite, dor de cabeça e diarreia, além de ter vômitos e, em casos mais específicos, levar até a morte. Então, como eles podem se apresentar? Podem se apresentar de 3 formas. Na forma de infecção, apenas com a ingestão do micro-organismo vivo, na forma de intoxicação, quando você tem a ingestão da toxina produzida por esse micro-organismo, e a toxinfecção, a doença causada pela ingestão do micro-organismo e das suas toxinas. Para que a gente não tenha, então, a proliferação desses micro-organismos, podemos ter as 3 etapas mais comuns. As 3 etapas mais comuns: conservação, refrigeração e descongelamento. No caso da conservação, é aplicado às verduras e legumes, na qual a gente utiliza o branqueamento para que se conserve por mais tempo. E nessa conservação e nessa refrigeração, nós temos que manter as geladeiras e freezers sempre limpos, monitorando sempre as temperaturas. No momento do descongelamento, pegar esses alimentos, retirar para a parte de baixo da geladeira, com 24 horas de antecedência, não deixando descongelar em imersão de água corrente. E o principal, deixar em temperatura ambiente por mais de 4 horas não é viável. Olá, meu nome é Jennifer, eu sou nutricionista da Pri Apoio e nós vamos dar continuidade aqui no nosso tema com etiquetagem de alimentos. A etiquetagem nada mais é que a rotulagem do produto, é a identificação do produto.
Nós sempre identificamos os produtos nas embalagens externas. Um exemplo, caixa de papelão, onde a identificação só tem na parte externa e não na embalagem individual. E é necessário que a identificação seja sempre transcrita para a etiqueta. O produto pré-preparado também é etiquetado. Ele deve ser acondicionado sempre em assadeiras, monoblocos, cubas e jamais em sacolas de supermercado, sacos de lixo. Exemplos do que nós podemos embalar como produto pré-preparados: nossas sobremesas, bifes já cortados, temperos e os nossos produtos pré-processados, que são macaxeira, batata, cenoura, cebola, alho. Todos esses itens nós podemos fazer o pré-preparo e armazenar, porém sempre lembrando que nós temos que ter a etiqueta de identificação. O produto retirado da embalagem original também precisa ter etiqueta. Ele sempre vai ser transferido para outro recipiente e sempre deverá ser identificado, como por exemplo, temperos secos que a gente usa no nosso dia a dia, orégano, sal, enlatados, extrato de tomate, entre outros. E como é que eu faço essa etiqueta? Como é que eu faço a identificação? As quantidades que nós colocamos dentro dos produtos, elas sempre são registradas e nós identificamos o produto na etiqueta, né? Os itens que a gente precisa colocar é o nome do produto, a marca, a data da manipulação. O que é a data da manipulação? É o dia que você processou, o dia que você preparou aquele alimento e a data de validade. Aqui na identificação de produto aberto, os critérios que nós utilizamos de validade são os mesmos critérios que estão na embalagem original. As embalagens que foram abertas, elas devem ser sempre seguidas das recomendações do próprio fabricante. Em temperos secos e outros produtos secos, a validade máxima é de 30 dias após aberto. Lembrando que todo produto tem a sua data de validade padrão, porém após a abertura do mesmo, quando ele entra em contato com o oxigênio, que como a gente já aprendeu nos outros slides e em outros treinamentos também, ele é contaminado pelo nosso ambiente, porque o micro-organismo ele está em todo lugar e principalmente no ar. Então, quando ele é submetido ali ao contato com o ar, a validade dele reduz. Então, todos os nossos produtos secos, a validade máxima é 30 dias, como por exemplo, o sal, o orégano, pudim em pó, chocolate, grão de bico, coloral, entre outros temperos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Com relação à validade dos produtos e o tempo de temperatura, com relação aos alimentos industrializados, congelados em embalagens abertas, a temperatura máxima que nós temos que submeter esse alimento é de -10 a -18, ou seja, é uma temperatura de congelamento e esse produto ele vai ficar armazenado por 30 dias. Quando a temperatura ela está a -5 a -10, o produto armazenado ele pode ficar até 20 dias. Quando o produto é armazenado de 0 graus a -5, ele pode ficar até 10 dias. Ou seja, o critério de validade é baseado na temperatura que esse produto é armazenado. Os alimentos industrializados, como com embalagem fechada, a gente sempre deve seguir a recomendação do fabricante. As sobremesas que são adquiridas prontas, também temos que seguir a recomendação do fabricante. Agora vamos para o nosso assunto de per capita. O que é a per capita? A per capita nada mais é que o consumo por estudante. É a quantidade que cada estudante, que cada pessoa consome. Nós temos que levar em consideração sempre o produto cru, o alimento cru. Nós vamos de exemplos aqui. Uma escola municipal, no turno matutino, conta com um total de 347 estudantes. Qual é o procedimento adequado para o preparo da alimentação escolar na quantidade correta? Nós seguimos alguns passos. O primeiro passo é a manipuladora, ela faz a verificação da quantidade de estudantes presentes. Nesse dia, dos 347 alunos, só estavam presentes 325 estudantes. O segundo passo é verificar a refeição prevista no cardápio do dia e a ficha técnica. No caso aqui, a ficha técnica nada mais é do que um documento que contém todos os itens necessários para a elaboração do cardápio. Então, o cardápio nesse dia aqui, nós tínhamos café com leite e biscoito salgado, suco com biscoito doce na terça-feira, nós tínhamos na quarta um café com leite e farinha de tapioca, na quinta achocolatado e biscoito salgado e na sexta-feira um mingau de arroz.
O terceiro passo, para validar essa per capita, nós temos que separar os alimentos necessários. Ou seja, a gente vai olhar a ficha técnica e a gente vai separar todos os alimentos necessários para a preparação do cardápio. Então, nós tínhamos aqui o arroz, o açúcar, o leite em pó e o leite de coco. Como vocês podem ver aqui ao lado, cada item tem a sua per capita. Como eu falei, é a quantidade por pessoa. A per capita é a quantidade, é a gramatura que cada pessoa utiliza para ingerir. Então, aqui no arroz, a per capita é 20 gramas. O açúcar é 15 gramas. O leite em pó, a per capita é 25 gramas. O leite de coco, a per capita é 10 ml. E como é que eu vou descobrir a quantidade para fazer a alimentação para esse total de estudantes? Nós temos uma fórmula. A fórmula é a seguinte: nós vamos pegar a per capita do alimento, nós vamos multiplicar pelos estudantes presentes e dividir pela embalagem do alimento, que no caso é 1.000. Então, aqui no caso do arroz, são 20 gramas vezes 325 alunos dividido por 1.000. Nós temos um resultado de 6 pacotes e meios de arroz. Essa é a quantidade necessária para que a gente possa elaborar essa preparação. Aqui no açúcar é da mesma maneira. 15 gramas vezes 325 alunos dividido por 1.000. Nós temos aí uma quantidade de 4,8 pacotes de açúcar. Normalmente, quando dá um fracionamento, às vezes você pode arredondar. Nem sempre você vai conseguir, vou pegar só 4,8 de pacote de açúcar. Não, você pode utilizar 5 pacotes. Ou então, às vezes, se você achar que isso vai alterar o sabor do produto, você, no caso do açúcar aqui, você pode reduzir o pacote. Eu vou utilizar somente 8. Então, isso aí fica muito flexível para que você possa ali fazer a sua preparação. Na questão do leite, também do mesmo jeito. Você pega a gramatura, que é a per capita, né, que como nós vimos é 25 gramas, vezes 325 e divide por 400, que é a quantidade da embalagem, né? O nosso pacote de leite que nós recebemos é sempre de 400 gramas. Então, a gente divide por 400 gramas. E aí, a gente tem aqui 20,3 pacotes de leite. Aqui no leite de coco, nós temos 10 vezes 325 dividido também por 1.000. Então, nós temos aí 3,2 unidades, né, de garrafinhas de leite de coco. Então, gente, no final, a quantidade do alimento retirado do estoque fica, né, 6,5 pacote de arroz, 20,3 pacotes de leite em pó, 4,8 pacotes de açúcar e 3,2 garrafas de leite de coco. Lembrando que todas essas quantidades elas podem ser arredondadas para mais ou para menos, até para evitar vários fracionamentos dentro da nossa unidade, porque cada fracionamento, como nós vimos nos slides anteriores, todos eles vocês precisam identificar. Porque produto manipulado precisa ser identificado. A identificação sempre vai ser a comunicação de vocês dentro da unidade. E o quinto passo é preparar a deliciosa refeição. Vamos lá? Meu nome é Tatiane Souza, fala para vocês agora sobre o órgão regulamentador. A Anvisa é a legislação sanitária que é responsável pela fiscalização dos nossos processos. Através das leis, ela é amparada pelas leis 6.437, que define as infrações e sanções, leis de 1999, que cria a Anvisa e define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, é ela que regulamenta todas essas regrinhas de dentro da cozinha. Essas regras, elas não vêm aleatoriamente, ela vem de um órgão, gestão de crises alimentares. O que você deve fazer se houver algo desse tipo na sua unidade, né? A toxifecção alimentar. O que seria essa toxifecção? Os sintomas mais clássicos são conterem fezes com sangue ou muco, febre alta, desidratação, sede excessiva, fraqueza, tonturas. Quando você deve procurar o médico? Quando esses sintomas estiverem acontecendo, ou se caso seja uma mulher grávida, ou uma pessoa idosa, ou uma criança. Como agir nesses casos? O que fazer? Beber muita água, soro, água de coco e sucos, evitar bebidas com gás, álcools e cafeína, evitar alimentos condimentados gordurosos e frituras, descansar o máximo possível, reforçar a higiene pessoal e comer refeições pequenas
amenas e leves, como torradas, sucos ou frutas. Como melhorar a habilidade de relacionamento interpessoal? Ter e criar confiança, ter respeito mútuo entre os colegas, conhecer a si mesmo, manter uma atitude positiva, compreender as críticas e as orientações, quando assim houverem, reconhecer as pessoas, colaboradores e colegas de trabalho, estabelecer os limites das relações dentro da escola, comunicação aberta entre todos os colaboradores envolvidos no processo. Eu posso resolver conflitos interpessoais e como lidar com esses conflitos na escola? Em primeiro lugar, vamos tranquilizar os ânimos, manter a tranquilidade, manter a imparcialidade, estabelecer um ambiente seguro para o diálogo e utilizar habilidades socioemocionais para que você consiga manter a paz e a tranquilidade dentro do teu ambiente de trabalho. Sugestões de receitas para a sobra de alimentos. Poxa, não vamos estragar mais os alimentos, vamos aproveitar tudo que temos na cozinha. Então, quando tiver sobras, a gente tem aí várias receitinhas que pode ser utilizada. Vou dar 2 exemplos para vocês. A farinha de tapioca. Com a farinha de tapioca a gente consegue fazer um bolo podre, conseguimos fazer pão, beiju, dadinhos de tapioca, mingau. Então, diversas receitas dá para fazer com a farinha de tapioca granulada. Leite de coco, eu também consigo fazer um bolo de leite de coco, molho para o peixe, vitaminas, purês, pudim. Olá, meu nome é Laisa, sou a técnica de segurança da PRI Apoio. Vou falar sobre algumas normas internas de segurança do trabalho. A questão do uso dos uniformes. É indispensável o uso dos uniformes, é obrigatório utilizar no ambiente de trabalho. Sobre a questão dos adornos. Nós temos uma ANR, a NR32, que fala sobre a proibição do uso dos adornos no ambiente de trabalho, como os anéis, colares, piercings, pulseiras e brincos, e até mesmo maquiagem, por exemplo, aqueles cílios que não são utilizados no ambiente de cozinha. O uso do celular. Evitar o uso do celular em horário de expediente, porque isso pode gerar algum tipo de incidente e acidente do trabalho. Boas práticas de segurança. O uso correto dos EPIs. O que é EPIs? Equipamento de proteção individual, como luvas, toucas, aventais e botas. Eles são obrigatórios no ambiente de trabalho para que possíveis acidentes de trabalho não aconteçam. Ele minimiza qualquer tipo de acidente. Olá, meu nome é Maria Luísa, assistente de segurança do trabalho. Dando continuidade, acidente de trajeto. O que caracteriza o acidente de trajeto? É o imprevisto durante o trajeto da sua casa ao trabalho ou vice-versa, trabalho até em casa. Mas quais os quesitos para ele ser qualificado dessa forma? Ocorrer dentro do horário de trabalho, acontecer o trajeto habitual do trabalho, ou seja, ele acontecer no meio do expediente, você tá ali ou então no horário do seu almoço, saiu do trabalho para almoçar em casa e aí voltou, aconteceu esse imprevisto, existam esse tipo de coisa. Outra coisa, não ter desvio de rota, ter relação direta com o deslocamento do seu trabalho para casa, acontecer o trajeto habitual do trabalhador, não ter desvio de rota. Como prosseguir em caso de acidente de trabalho ou de trajeto? Em caso de acidente de trabalho, quando ocorre dentro da escola em que vocês trabalham, dentro da cozinha, dentro da escola, comunique imediatamente à empresa para fornecer todas as informações necessárias para preencher a ficha de análise de acidente, a CAT, a comunicação de acidente de trabalho. Procurar assistência médica no mesmo dia, nunca deixe de procurar uma assistência quando ocorre esse tipo de acidente. Cortou o dedo, caiu na cozinha, estava organizando algo, tomou um exemplo, um choque. Então sempre procurar qualquer assistência médica imediatamente, nunca deixar para postergar isso. Relatar qualquer tipo de acidente ou incidente quase aconteceu de quase eu cair na cozinha, mas acabou, senti muita dor no meu braço, quase caí na escada, mas eu senti muita dor no pé. Então, independente, sempre relate qualquer tipo de acidente. Em caso de acontecer esse tipo de acidente, ligue para o número do SESM, no caso, ou eu, ou a Laisa Cristelli, Maria Luísa, ou a Laisa Cristelli, vamos estar à disposição em caso de acidente de trabalho. O número do SESM é esse, 92 984 18 45 30. Em caso de acidente de trabalho, em caso de acidente de trajeto, seu supervisor deve ser comunicado dentro do prazo de 24 horas, fazer um boletim de ocorrência e apresentar para o SESM da empresa, para fins de reconhecimento de acidente de percurso que tenha acontecido. O boletim, ele é necessário para a abertura da casa, fazer o boletim de ocorrência e apresentar para o SESM da empresa, para fim de reconhecimento.
acidente de percurso, é aquele ocorrido durante o horário de trabalho, exclusivamente no trajeto residência-trabalho ou trabalho-residência. Apresentar também um atestado médico, o boletim de ocorrência que é necessário para a abertura da caixa. Sobre os atestados médicos inferiores a 15 dias devem ser entregues em um prazo de 48 horas, no caso aqui no município. Como é rural, tem um prazo de 1 semana para vocês comunicarem à empresa. Comunicar como? Pelo WhatsApp do SESMIT, que já foi informado a vocês. Em caso de atestado, olha, vocês comunicam, olha, estou de atestado médico, manda uma foto, comunica ao seu encarregado, comunica ao SESMIT. Vocês têm um prazo de 1 semana para vir entregar esse atestado médico aqui na empresa. Para atestados superiores a 15 dias, apresentar aqui na empresa, que terá melhores orientações sobre. Acima de 15 dias, a partir do 16º dia, já é encaminhado para o INSS. Nós vamos orientar da melhor forma, ligar para o INSS. Você também tem que solicitar à empresa a declaração do seu último dia trabalhado, que deve ser apresentado ao INSS, junto com seus atestados, laudos e etc., que devem ser apresentados ao INSS quando necessário.